Vamos para mais uma live sensacional, hein? Vamos para mais uma live divina. Estou tomando meu cafezinho aqui, enquanto vocês estão entrando aí. E hoje a gente já teve cultos maravilhosos na Igreja Atitude, cultos top. E agora eu vou ter essa live aqui para finalizar a noite com chave de ouro, com uma das grandes pregadoras do Brasil, uma missionária, uma pregadora do Evangelho, que é a nossa amada Helena Raquel. Então, querido, vai se conectando aí, porque hoje o papo vai ser muito proveitoso, tá bom? A Helena Raquel já vai entrando aí, daqui a pouco ela vai me solicitar aqui, não sei se ela já entrou. Olha aí o pastor Israel aí, ó. Beleza, Jocilene também com a gente. Deixa eu ver se a nossa querida Helena Raquel já está na área aqui. Ainda não. Ainda não. Então ela... Irmã Helena Raquel, assim que entrar, me avisa, hein? Enquanto isso, a gente vai entrando aqui, vai tentando uma galera boa aqui. Josélia, valeu. Rose Simplício. Aí tá a claridade do meu rosto aí, tá boa, gente? Tá podendo me ver, não tá? Você vê muito... Pode botar muita claridade não, senão vê defeito, né, cara? Então, olha aí, ó. Sônia, tudo bom, querida Sônia? Dulcineide, Ministério Integração da IBA, vamos ganhar o mundo, é isso aí. Bem, uma galera entrando aqui, deixa eu ver se já entrou aqui a nossa amada convidada de hoje, que esse papo vai ferver, esse papo vai ser demais. Olha aí. Ainda não, hein? Ainda não. Então, gente, vamos entrando aí. Eu estou já esperando uma galera que vai entrar agora, porque daqui a pouco a Helena Raquel vai estar com a gente aqui para esse papo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Enquanto a Helena não entra aqui, deixa eu te falar uma coisa. Hoje eu fui surpreendido pela informação de que aquele menino, o Whindersson Nunes, né? Que é um comediante, né? Ele é muito... Pô, tem acho que 40 milhões de seguidores nas redes sociais. Fala, doutor Márcio, grande cirurgião plástico, beijo. E o que acontece? Hoje ele comunicou que ele se separou de uma menina, acho que é a Luísa Sonza, não é isso? Que é a esposa dele, acho que ela é cantora. Eu não acompanho muito a carreira dela não, mas a carreira dele eu sei que ele é bem famoso, pô, faz show, assim, gente pra caramba no show. Aí hoje eles comentaram, né, assim, que foi o fim do casamento. Aí comentaram de uma maneira, assim, muito suave, né, muito tranquila, né. Fala, Angelildo, beleza? Pastor Fábio, o Rio das Ostras, meu amigo. Que maneira, quanta gente amiga entrando aí. Mas aí o Whindersson, ele falou assim, sabe, a coisa meio poética, acabou meu casamento, mas a gente decidiu não ser mais casal, mas a gente vai ser amigo, a gente vai ter relacionamento. Assim, eu senti muito porque nesse meio artístico é tão comum assim trocar de casal, acabar com casamento, a fila anda tão rápido nesse meio aí, que realmente eu fiquei triste, né? Porque, fala Celso Martinez, te amo, irmão. Então, eu fiquei triste porque, poxa, era mais um casal que se desse certo, virava referência para os outros, né? Mas infelizmente, eles comunicaram isso agora. Ninguém se iluda, né? Ah, eles terminaram numa boa. Nem tem casamento que termina numa boa, gente. Ó, a pastora Helena Raquel já tá na área, glória a Deus, maravilha. Deixa eu te falar, não tem casamento que acaba numa boa, gente, acorda, entendeu? Todo casamento acaba por causa de conflito, entendeu? Se tivesse numa boa, continuava junto. Pastora! Tudo bom, Olá, querido? pastor. Boa noite, graça e paz. Que alegria vê-la nessa noite. Pois Já vi, é, já vi que já tem muito estava. livro aí atrás, hein? Muita coleção aí, hein?
Já estava aqui pegando uma carona na sua fala sobre os últimos acontecimentos, como Pastor, temos vivido dias desafiadores. eu fiquei triste porque, sabe, nesse meio artístico, quando tem alguém que está o casamento indo bem, vira uma referência para os outros. E mais um casamento que acaba, né? Só que ele tentou colocar de uma maneira muito suave, então a gente entende, não quer gerar muita especulação. Mas casamento que termina sempre é conflito, sempre é dor, né, pastora? E o lado negativo de colocar isso como se não tivesse tão ruim assim, é que cria uma ilusão para quem está pensando no divórcio, está pensando na separação. Eu cheguei a ler uma colocação que o Pleno News colocou, Aham, onde um deles disse que era melhor terminar enquanto haviam boas lembranças e tal. Isso é um estímulo negativo para quem está lendo e uma ilusão, porque na verdade não está legal terminar. Quem casa não casa para terminar, né? O verdade. projeto de Deus não é esse e nem a pessoa pensa inicialmente em acabar dessa maneira. Então é muito ruim, muito ruim. O pessoal está perguntando quem que separou. É um comediante, não é nenhum pastor evangélico, não, queridos. Fiquem tranquilos. É o Whindersson Nunes e a menina, acho que chama Luísa Sonza. E eles comunicaram hoje. Então, por isso que a gente. Isso aí, ó, Luísa Sonza, é isso aí. Então, infelizmente, isso acontece. Pastora, me fala um pouquinho de você. Como é que você começou esse ministério de pregação, percorrendo o Brasil inteiro e falando em conferências e trazendo avivamento? Minha irmã, conta pra gente um pouco. Você já pregou na nossa igreja, foi bênção demais. Conta pra gente um pouco dessa trajetória aí, porque eu sei que tem muita gente que já conhece, mas eu acho que um resuminho vai ser muito bom. Obrigada, pastor. Quero agradecer esse tempo tão proveitoso, esse convite do senhor. Eu estava ainda há pouco numa live no Seminário Bíblico da nossa igreja, ministrando a aula, e eu disse o quanto esse encontro é bacana entre o senhor, um pastor batista, e eu, uma pastora assembleiana. O quanto o reino cresce com encontros como esse. Não Verdade. estamos sendo denominacionalistas, por mais que o senhor deve amar muito a sua igreja, como eu amo muito a minha, mas o reino é muito maior do que as nossas experiências pessoais. E antes de Verdade. eu falar um pouquinho sobre mim, eu quero só dizer sobre o assunto que estávamos falando, que quem sabe vai ter reconciliação, né? É verdade. É verdade. Podemos Tomara, orar por isso, né? vamos. O assunto não passou aqui à toa, né? Se cada pessoa que ouviu orar, e Deus pode levantar um conselheiro, né? Um mediador, alguém que vai fazer esses ajustes aí, tudo vai ficar bem. E se alguém quiser me botar na fita do Whindersson ou Olha botar a aí, pastora Helena, nós estamos dispostos a ajudar esse casamento, porque um aconselhamento bíblico pode mudar a história deles. pode, pode. Nós Talvez alguém que está acreditamos. vendo a gente aqui conhece eles, pastor. O mundo é muito pequeno. Verdade, verdade. Então, pastor, falando um pouquinho sobre mim, né? Eu nasci num lar cristão. Os meus pais, né, Carlos e Wanda, eles na época não eram pastores, hoje eles são pastores, mas na época eles eram membros de igreja. E num tempo que não tinha nem ultrassonografia, 41 anos atrás, a minha mãe recebeu a visita de uma pessoa lá na nossa casa e a pessoa falou para minha mãe: Olha, você está gerando uma menina e essa menina vai ser uma missionária. E Olha, minha mãe sofreu dois baques, né? O primeiro porque ela não sabia o que era uma missionária, e o segundo que ela estava preparando tudo para um menino, né? Sonhando com um menino, já tinha a fronha pintadinha com o nome Carlos Eduardo, e aí teve que desfazer aquele enxoval para preparar o novo. E aconteceu de fato, porque aquela palavra foi liberada e nasceu uma menina. E eu comecei uma infância normal, né? Eu digo que não fui pregadora mirim, e desculpe, mas eu vou dizer graças a Deus. eu tenho que Porque, concordar. porque ser criança é muito bom, né? Ser É criança é verdade. muito, muito especial. Quando a gente cresce, a gente já tem tantas demandas, né? Que se a gente sugar essa parte da infância, talvez não seja muito positivo. Pregar como criança, tudo bem, né? Mas assumir todas as responsabilidades É do mundo verdade. adulto é muito desafiador. E meu avô ligava a caixinha de som para eu brincar e eu falava no microfone, achava aquilo super legal,
mas não passava de brincadeira. E com 14 anos, como adolescente, eu recebi o primeiro convite para ir em uma igreja, levar uma palavra, e eu até fiquei surpresa, mas eu, né, não tinha essa vivência, e fui indo, indo, e com 21 anos a coisa realmente aconteceu, e eu abri a minha agenda, vamos dizer assim, para as outras igrejas, e comecei a receber convites e a pregar pelo Brasil. Claro que não foi tão fácil, porque tudo que é pioneiro é muito Sim, desafiador. E na Igreja Assembleia de Deus, eu estou entre as primeiras, né? Há um espaço, a pastora Antonieta Rosa, que é uma idade bem diferente da minha, uma anciã. Depois, durante muito tempo, algumas mulheres pregaram, mas sem uma grande visibilidade. E depois eu tive esse momento de romper, como a pastora Antonieta também teve no tempo dela, nessa coisa de ter que encontrar o lugar, encontrar o espaço. sim. E foi muito desafiador, mas também foi muito maravilhoso. Eu encontrei muita gente generosa no caminho, muitas boas oportunidades e estou aí. Já se passaram alguns anos, é só no ministério pregando, eu já tenho mais de 20 anos. Meu Deus. Hoje você não está pastoreando uma igreja local, não? Está só no pregando ou você Estou, pastoreia a igreja também? na verdade, a gente chegou na cidade aqui há 2 décadas atrás, né? Eu cheguei na cidade com a nossa igreja e hoje é a Assembleia de Deus Vida na Palavra, que o meu esposo é pastor e que eu estou junto com ele. Entendi. Que E maravilha. é uma experiência maravilhosa. O senhor, como pastor, sabe disso. A igreja local, ela tem algo, né, a mais do que o Isso, ministério como evangelista. O ministério como evangelista é muito bom, mas a igreja local é um treinamento fenomenal, né? perfeito. Diário, diário. Acrescenta muito na vida da gente. Eu acho assim que é muito bacana ver o que aconteceu também no meio da Igreja Assembleia de Deus, né? Porque a mulher ela começa a ocupar um espaço cada vez maior, né? Algumas foram pioneiras como missionárias, mas hoje a irmã é uma pastora muito respeitada e isso faz com que a Igreja Assembleia de Deus, que sempre foi uma igreja muito de vanguarda, sempre inovando, né? Foi a primeira igreja que acreditou no leigo. Falou assim: você quer começar lá? Vai lá, vou te colocar como evangelista, depois eu te coloco como presbítero e assim. E por isso que ela cresceu tanto, porque ela acreditou naquilo que a Bíblia diz, que é o sacerdócio individual. E as mulheres sendo respeitadas também nesse chamado pastoral, isso é uma coisa muito linda. Agora, uma coisa que eu acho muito legal, você estava falando sobre essa questão do pastor batista, uma pastora assembleana e tal. A irmã prega em todas as igrejas. Prega na Batista, pregou na nossa igreja, prega na Presbiteriana, prega na Assembleia de Deus, prega na comunidade e tal. Porque eu acho que a irmã tem uma característica muito legal, que é o seguinte: pregando você tem sua característica. Porém, a irmã faz uma leitura de ambiente para cada pregação. E isso demonstra amor. É muito Né? saudável isso, né, pastor? Eu vou pregar num lugar, eu pergunto: vem cá, usa terno aí? Ah, é, Isso. aqui, ó, aqui usa terno. Eu boto, qual o problema? Não custa. Qual o problema? Não faz sentido, pastora? Faz total, né? Até porque a gente está sendo aqui certamente agora assistido por jovens, pregadores, né? E às vezes a pessoa quer imprimir aquilo que Deus ministrou a ela ou ao povo dela para as outras pessoas. E isso acaba trazendo um peso muito grande. A gente olha para João Batista e acha ele estranho, mas na verdade ele não era estranho, ele era a cara do lugar que ele ministrava. Ele era Sim, a cara do deserto, né? A roupa dele tinha a ver com o lugar que ele estava. A comida dele, a dieta dele tinha a ver com o lugar que ele estava. E por isso ele conseguia manejar tão bem com aquele grupo de pessoas. Então, eu falo para as pessoas que existiam e existem até hoje lugares que eu procuro saber um pouquinho como é. Claro, quem te convida, convida por quem você é, te ama claro. como você é, mas a linguagem vai facilitar muito. Ou a gente, até porque o pregador, o comunicador em si, ele tem poucos minutos para convencer que ele tem algo a dizer. O senhor sabe disso. Se nos primeiros 15 minutos você não conseguir
trazer, né? Pede para ir embora e esquece, porque dificilmente vai salvar a situação. E É às vezes, verdade. no início, a gente já perde o coração de alguém pela maneira que coloca as coisas. Mas se a gente conseguir entender a linguagem daquele grupo, fica tudo muito, muito mais fácil. Para E, ter uma e, e- ideia, ah, eu tive uma experiência trágica, né? Eu convidei um Diego, pregador e ele chegou aqui e falou mal de hino da harpa cristã. ai, ai, Agora, ai, você imagina numa Assembleia de Deus da Baixada Fluminense, o cara falar mal da. meu pai, Nada mais salvou, né? Porque as pessoas têm suas afeições, têm aquilo que para elas é importante, que para meu elas é Deus. valioso. E a gente tem que respeitar isso. Eu passei por uma também. Eu tinha um membro da igreja, a igreja era muito pequenininha ainda. E ele teve um pastor em São Paulo que era muito carinhoso com ele. E eu achei tão bonito aquilo. Aí o pastor veio para uma festa de aniversário de casamento deles. Aí eu achei tão bonito o amor daquele pastor, que já não era mais pastor dele, agora ele estava na nossa igreja. Aí eu falei, pastor, o senhor quer pregar amanhã de manhã? E ele era um pastor pentecostal, e eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque detalhes, o que nos une é muito maior, mas às vezes um detalhezinho na doutrina, poxa, eu não vou numa igreja presbiteriana falar sobre batismo por imersão. Pelo amor Exatamente. de Deus, pô, com tanto assunto que nos une, eu vou Muita falar dele. coisa tem. Pô. Aí, minha irmã, ele vai e começa a me soltar uns argumentos lá da teologia dele no púlpito. E eu comecei a ficar nervoso, e eu falando, meu Deus do céu. Quando ele acabou de falar, eu subi no púlpito, a igreja era pequena ainda. Aí eu falei, olha, eu queria agradecer muito o pastor tal, por ter vindo aqui, por ter falado aqui. Ele é muito carinhoso com o irmão tal, eu aprecio demais esse amor dele pelas ovelhas e tal. Agora, irmãos, os irmãos me perdoem, mas eu preciso dizer uma coisa. A gente não concorda com isso que o irmão falou agora. E aí eu cheguei e falei, olha, até aqui, até a página 5 a gente é igualzinho. Na página 6, na página 7 aqui, essas coisas que ele falou agora, a gente pensa um pouquinho diferente. Aí concluí dizendo assim, mas olha, o amor nos une. É E isso maior. aqui é importante. E esse pastor, que falou uma coisa que doutrinariamente eu não concordo, sabe o que ele pregou aqui hoje, gente? Porque ele ama ovelhas. E eu senti isso na vida do fulano. Então deu um fechamento legal, mas eu tive que fazer, porque foi brabo. E algumas vezes a própria igreja espera que a gente se posicione, né? Eu me lembro de uma experiência que eu ouvi de um pastor que alguém foi pregar na igreja dele e aquelas coisas que não tem necessidade, mas a pessoa, o poder do microfone, pastor Josué, é tenebroso, né? Se a Verdade. pessoa se folgar, acaba saindo que não tem que sair. E ele começou a falar sobre copo de geleia, né? Eita. Olha que pobreza você receber um pastor na sua casa e dar um copo de geleia, né? Não se faz isso. Você tem que ter um copo decente, isso é cultura da miséria. E se empolgou num assunto que não era relevante e chato. E quando terminou de pregar, que o pastor da igreja local assumiu o microfone, o pastor pegou e falou: olha, eu quero dizer aos irmãos que quando me recebem em sua casa com um copo de geleia, que eu te amo da mesma maneira, que eu sei que você me Meu oferece o Deus. melhor e tal, tal. Aquela coisa que o pastor tem que fazer, porque senão a ovelha se sente desprotegida. Quando terminou o culto, uma senhora veio até o pastor da igreja local, abraçou ele, chorando, ela disse: eu sabia que o senhor ia defender a gente. Então, Meu tem Deus. coisas que, se o pastor da igreja local não se posiciona e o pregador fica com a última palavra, dá a impressão de que a gente concorda com Sim. aquela. Não, E algumas vezes é inevitável fazer o retoque. e como pastor, você sabe, mexeu com o rebanho, mexeu com a nossa alma, mexeu com a gente. Então, falou um negócio que está dando um rumo de desprezo para o teu rebanho, você não vai calar. Agora, você está estudando sobre perdão, é isso mesmo? Sim, pastor. Já tem um tempinho, né, que eu venho estudando É? sobre perdão. Eu lancei um livro há 3 anos atrás sobre o tema perdão. Sim. O título é Eu Não Sou Aitofel, e onde eu falo da história de Aitofel, conselheiro de Davi, né, que termina com um suicídio por causa de Aham. ressentimento. E eu tive assim uma experiência muito legal com esse livro, uma aceitação muito boa.
e depois eu lancei ele em audiobook também, pela MK Books. Outra ideia que Deus, assim, aprovou bastante. Que E legal. aí, Deus me envolveu na temática perdão, né? E desde então eu tenho estudado sobre isso, eu tenho escrito, estou lançando um curso pela MK Masters, que o assunto é perdão também, o caminho da reconciliação, e aprendendo e surpresa em como esse assunto ainda é tão urgente para tanta gente, né? Perdão ainda é um assunto muito delicado para muita gente. O que te levou a esse aprofundamento no assunto do perdão? Foi muito gabinete nessa área? Foi alguém que você viu que perdeu uma grande oportunidade na vida, uma grande família, por causa de dificuldade com o perdão? Foi uma experiência pessoal? O que te levou para isso, pastora? Então, culminou com uma experiência pessoal, né? Mas, na verdade, isso vem sendo construído ao longo do meu ministério ao lado do meu marido, né? Fazendo atendimento, ouvindo pessoas, e a gente ouve coisas inacreditáveis, né? Sobre essa temática. Gente que fala da dor como se tivesse acontecido ontem. E quando você pergunta, mas quanto tempo tem isso? A pessoa fala 18 anos, 20 anos, 30 anos, né? Gente que não sabe como fazer para solucionar, por exemplo, um caso de amargura com alguém que já morreu e o ressentimento ficou. E eu fui sendo bombardeada durante muito tempo com isso. Só que, de certa forma, era a experiência do outro. Até que um dia isso aconteceu dentro da minha família. Eu sempre menciono que não foi um caso conjugal, mas foi uma situação envolvendo parentes, amigos, e de repente eu me vi dentro desse cenário do Entendi. perdoa e vive ou não perdoa e adoece. E aí eu conheci a força do ressentimento e a força do perdão nessa via de ser protagonista disso. E foi uma experiência muito forte. Pastor, existem coisas na vida da gente que estacionam no ponto do ressentimento e da ofensa. E só vão voltar a caminhar depois do perdão. É mais ou menos o que aconteceu quando Miriam ficou leprosa. O Uhum. Senhor disse para Moisés assim, olha, vocês não vão sair daqui, não vão levantar a viagem enquanto ela não voltar. E existem igrejas que param, famílias que param, ministérios que param, empresas que param por Verdade. causa de ofensa. Que enquanto não há esse retorno, não há, de fato, um recomeço. E aí eu comecei, Deus tem me levado. Eu estou nesse momento, comentei até com o senhor hoje que eu estava lendo um livro, né? Uhum. Estou lendo um livro sobre o perdão, uma situação inusitada. Eu não sei se o livro está por aqui agora, mas eu fiquei assim, bem tocada, porque é um pastor contando a experiência dele de divórcio por causa da infidelidade. A esposa o abandona com 3 filhos, engravida de um outro homem e vai embora. Meu E ele, Deus. ele vai contar, um pastor norte-americano, ele vai contar todo o drama que ele vai viver para perdoar e como Deus, a partir disso, o habilitou para ministrar outras pessoas. Porque perdão tem isso. Se a gente conseguir romper, a gente recebe de Deus uma autoridade para ministrar para Verdade. outras pessoas. Verdade. Eu estou lembrando aqui de uma das histórias da Bíblia que, para mim, são emblemáticas em relação a essa questão do perdão. É quando Jacó trai o seu irmão, Esaú, e Jacó ele foge para não morrer. E quando ele volta, ele dá um monte de presente para Esaú, tentando, né, poxa, quase igual a situação, morrendo de medo de Esaú matar. E o Esaú, pô, tá com saudade do irmão. Ou seja, o sentimento existia. Eles eram irmãos gêmeos. Eles se abraçam, eles choram, eles planteiam juntos. Mas aí o que acontece? O Jacó fala, vai na frente aí, porque eu tô com muita gente, tô com criança, tal. Depois a gente se encontra, né? E eles só foram se encontrar depois no Exatamente. enterro do pai. Que coisa triste, né? Muito. Que coisa triste. Eu falo, cara, irmãos gêmeos foram gerados juntos, mas aí faltou perdão. Eu falo, meu Deus, olha, essa passagem me dá vontade de chorar, porque quem ama a palavra de Deus e ama o povo de Israel, porque a gente ama, pô, a nossa história está ali. Sim.
Nós somos o Israel de Deus. Começa com eles ali. E eu falo, meu Deus, esses dois irmãos nunca mais. Eu fico imaginando no enterro o pai morto, aí chega o Jacó, abraça o Esaú, eles choram juntos, mas tem uma coisa ainda que atrapalha eles de conviverem, de se relacionarem. Esse perdão não foi suficiente para eles conviverem novamente. E aí eles se despedem e eles sabem que nunca mais vão se ver. É muito triste, não é? E essa história, pastor, tem dois fatores muito interessantes. O primeiro é que há um momento de perdão, mas não há reconciliação. E a reconciliação é a prática do perdão. Dependendo de com quem seja, se a gente não se reconcilia, porque não perdoou de verdade. As pessoas me dizem muito, mas eu posso perdoar e não querer conviver? Claro, com um abusador. Eu posso perdoar e não querer conviver? Claro, com alguém com quem você possa ter um risco de morte. Agora, o irmão, você vai perdoar e não vai querer conviver? Então não perdoou. O perdão prático é a reconciliação. E aí, quando o senhor fala dessa cena do sepultamento, eu acho assim, muito doloroso, porque Isaac não conseguiu ver isso. Ele só conseguiu reunir os dois filhos no caixão. E algumas famílias estão fazendo isso com seus idosos, fazendo isso com seus pais. Pais que hoje não conseguem tomar um café com todos os filhos, mas que vão reunir todos esses filhos em torno do caixão. Não consegue celebrar um aniversário com a família, mas no culto fúnebre vai estar a família toda em volta. Não precisamos esperar que o nosso elo seja um caixão, quando o nosso elo pode ser uma mesa. A mesa é o lugar da aliança, da comunhão. Né? Vamos usar a mesa ao invés de usar o caixão para unir pessoas. É muito mais fácil, muito mais. Eu não sei. Você já deve ter escutado aí na igreja também, pastor, assim, de situações muito vexatórias do tipo, é Dia das Mães. Aí um filho, ele só vai na casa da mãe para dar um abraço na mãe quando o irmão sai de casa. Eles não podem almoçar juntos. Então eles combinam, mãe, olha, não vou ir com esse cara aí, não. Então, que hora que ele vai almoçar? Então tá, então eu passo aí de tarde. Quer dizer, imagina a cabeça da mãe no Dia das Mães, que ela está administrando para os filhos não se encontrarem porque um não quer ver o outro. Exatamente. Isso não é Dia das Mães, isso não. Não, tem que ser uma escala, né? O Natal com um, o Ano Novo com outro, um entra, o outro sai. E como nós somos cruéis, né? Enquanto filhos, enquanto pessoas mais jovens, com os nossos pais em relação a isso. Tem coisas que os nossos irmãos fazem. Eu, pelo menos, tenho um irmão só, mas tem gente que tem 7, 8, então os problemas são maiores, que nós deveríamos relevar até pelos nossos pais, até para tirar neles essa dor. Fazer um pai ter que escolher entre um filho e outro é uma crueldade muito grande. E esse filho que hoje tem que ligar para saber se pode ir no sepultamento, vão estar todos juntos. Verdade. E a gente não está amaldiçoando aqui, a gente está dizendo que se repete todo dia. Que se repete todo dia. E já que estamos vivos, Deus está nos dando a chance de mudar isso agora, né? Mudar isso hoje. Agora, qual é o segredo que você descobriu nos seus estudos para que uma pessoa que foi realmente magoada, não vamos falar de palhaçada não, tem muito mimimi também. Falou isso de mim, pô, pelo amor de Deus. Pô. Mas vamos falar de coisa concreta. Teve uma mentira, teve uma traição, teve uma situação em que deu um prejuízo muito grande a um irmão, a irmã, a família está passando dificuldade financeira agora por causa de uma atitude totalmente maluca de alguém e tal. Qual é o caminho para que o perdão realmente, que é reconciliação, né, o ponto final do perdão, uma reconciliação mesmo, qual o caminho para isso nos seus estudos aí, na sua pesquisa? Pastor, antes de mais nada, é confiar que Deus sabe o que é melhor para mim. Durante muito tempo se popularizou a frase de que perdoar é dar razão ao outro. Só que tem gente que não tem razão nenhuma mesmo, passa de todos os limites com a gente, se põe como desleal, cria feridas, rupturas. Mas quando eu perdoo alguém, eu estou acreditando que Deus sabe o que é melhor para mim. Então, perdoar é confiar em Deus. Quando Jesus pregou sobre o perdão, os discípulos disseram: Senhor, nos dá mais fé. Fé para quê? Para acreditar
que esse é o melhor caminho, porque perdoar é desafiador. Então, o primeiro ponto é ver que eu estou concordando com Deus e confiando que Deus sabe o que é melhor para mim. Perfeito. Transferir essa ofensa para a cruz. Por quê? Porque tem gente que faz algumas coisas que a gente quer ver essa pessoa pagar. Sim. E uma das formas dela pagar é eu dando o meu desprezo, é eu não trazendo mais a roda na minha mesa, é eu não falando mais, porque ela tem que sentir o que eu estou sentindo. Ela me fez sentir dor, então ela também tem que sentir dor. Quando eu pego essa ofensa e eu levo para a cruz, eu vejo que Jesus já sofreu essa dor por ela, que alguém já pagou essa dívida, que essa dívida está paga, que essa dívida está quite. Eu me lembro de uma vez, pastor, eu nunca tive problemas com igreja relacionados a materiais meus que eu enviava antes. Sim. Época de CD, DVD, mandava caixa, o pessoal vendia, fazia depósito. Isso em N anos, nenhum problema. De repente, eu tive um problema. E vez ou outra eu citava isso. Uma conversa e tal, não, nunca tive problema não, mas no estado tal, não, nunca tive problema. Um dia o Espírito Santo falou ao meu coração, eu já paguei essa dívida. Eu levei um susto. E ele me disse 2 vezes, eu já paguei. Para de falar disso, porque eu já paguei essa dívida. Então, eu acho que o segundo passo é o reconhecimento de que Jesus pagou. E o terceiro e último, nessa sequência rápida, é entender que se eu não perdoar, o maior prejudicado será eu mesmo. Sou eu. Eu. O raro caso de suicídio que a gente tem na Bíblia são raros. Um deles é Aitofel. Alguém que não perdoou, deixou a amargura crescer, a ofensa crescer, ao ponto de que quando o conselho dele é rejeitado, ele tira a própria vida. Então eu perdoo porque eu confio em Deus, eu perdoo porque Jesus pagou essa dívida, e eu perdoo porque se eu não perdoar, quem vai adoecer sou eu. Então, perdão faz bem, antes de mais nada, a mim mesmo. Eu vou citar uma história da Bíblia e uma história pessoal que resumem bem esses 3 pontos que a pastora colocou com muita propriedade. Quando José encontra os seus irmãos, né, ele tem tudo para poder se vingar, os irmãos o venderam. E quando ele se revela para os irmãos, que não estavam reconhecendo ele está com maquiagem de egípcio, ele está com roupa de egípcio, cabelo de egípcio, ele está bronzeado, aquele sol escaldante do Egito, ninguém está reconhecendo quem é ele. Quando ele se revela para os irmãos tremem, falam, pronto, estamos fritos, né? Ele vai passar o cerol aqui, vai matar todo mundo. E ele fala assim, ei, vocês erraram, mas Deus tinha um propósito. Foi Deus que me trouxe para cá para que eu agora pudesse preservar a vida de vocês. Quer dizer, ele consegue fazer uma conexão entre a dor dele, o problema todo e um propósito de Deus, que foi o que você falou. Confiar em Deus. Se conseguir entender que há um propósito, a gente vai chorar menos, sofrer menos, entender, há um propósito. E ele tinha tido uma profecia, né? De que ele seria um luminar, que todo mundo ia se curvar diante dele, que, né, que ele ia ser um fecho, que os outros fechos iam se curvar diante dele. Então, eu fico imaginando que José fala assim, cara, não estou entendendo essa profecia. Eu era o queridinho do papai e agora eu sou um escravo aqui. Agora eu sou um prisioneiro, que de escravo ele foi para prisioneiro depois. Mas Deus tem um propósito. Quando ele se torna governador do Egito, ele falou, opa, aquele negócio do pessoal se curvar diante de mim pode acontecer, hein? Porque já tem um monte de gente se curvando aqui, até que os irmãos aparecem e aquilo acontece. Então, essa é uma história bíblica que bem representa o que você disse. Agora, eu vou falar uma coisa pessoal, abrindo o coração aqui também. Você contou já de uma situação que te machucava, né? E eu acho que essas lives são muito legais, porque a gente tira um pouco daquela coisa, pastor Josué, pastor Helena, né? Esse pessoal é acima da média, esse pessoal não tem problema, não sente coisa ruim, esse pessoal já nasce, já acorda com um anjo assim do lado, falando. Então, pastor, eu também... Eu só quero falar que eu toco nariz, olho, boca, e sei que isso está fora da recomendação, mas eu estou só, aqui eu e meu marido, e eu estou numa crise de rinite. É mesmo? E rinite sabe, coça olho, coça nariz, mas fica em paz que não tem ninguém em volta não, pessoal.
Não Fica contamino tranquilo que eu já ninguém. cocei minha orelha aqui e toda vez que eu coço a orelha, minha mulher reclama comigo. Fica tranquilo, estamos em casa. Estamos em casa. Ó, o cafezinho está até aqui. Opa! Mas eu estava numa reunião de obreiros na igreja que eu pastorei. Só pastorei 2 igrejas. Eu comecei um trabalho, uma congregaçãozinha na Ilha do Governador, filha da igreja do meu pai. E depois eu fui para Ipatinga, fui pastor lá e depois eu vim para cá, para a igreja. O nome da igreja era Igreja Batista Central da Barra, que era uma igreja numa escola municipal aqui na Barra da Tijuca. Bem pequenininha, você deve conhecer um pouquinho da história. Aí que acontece? Um dia, numa reunião, eu virei para um dos líderes e falei, poxa, não, mas o irmão fulano pode ajudar a gente nisso. E eu falei aquilo para uma pessoa que tinha condições de ajudar, uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito preparada e uma pessoa também financeiramente bem afortunada. Ou seja, ela tinha todos os pré-requisitos para aquilo que eu estava falando. E aquela pessoa disse assim na reunião, se me apertar, eu prefiro entregar meu cargo. Pastor, deixa eu te falar, eu acho que eu nunca tive uma decepção tão grande na vida. E olha que eu já tive situações horríveis. Mas sabe quando você não espera daquela pessoa? Mas eu, assim, eu sou muito pragmático. E eu gosto muito de mim. Se a pessoa não quiser minha presença, tudo bem, eu vou tentar, vou viver bem assim mesmo. Porque senão a gente fica sofrendo o tempo inteiro. Se a gente for acreditar em tudo que falam da gente, a gente está morto. A gente está morto. Ainda mais porque as pessoas acham que você não pode se posicionar sobre assunto nenhum. Que você é pastor, você não pode ter opinião sobre a doença que está aí, o coronavírus, você não pode ter opinião sobre polícia, você não pode ter opinião sobre o mundo, sobre família, você não pode. Você só pode falar de igreja e Bíblia. Né? E não é isso que a gente aprende na Bíblia com os profetas. Mas aí, eu não absorvi o quanto eu tinha ficado magoado. Até que um dia, essa pessoa me ligou. E essa pessoa ligou e tal. Gente, anos sem ver. Eu fui tão frio com a pessoa na hora. Ah, tá bom. Ah, tá legal. E eu não sou assim. Que eu mesmo olhei para mim e falei assim: quem é você? Se E assustou, foi, né? e foi ali que eu descobri que aquele episódio lá tinha me magoado mais do que eu imaginava. Porque nunca ninguém tinha me feito uma desfeita daquela, ainda mais eu sabendo que tinha condições. Porque tem gente que te faz a desfeita, mas você sabe que tem suas dificuldades, suas limitações. E aí eu tive que tratar isso também. Tive que tratar isso. E olha como foi Isso libertador. é esquecido, na verdade. Tava numa área escura do coração, que eu nem lembrava. Eu tive uma experiência dessa há pouco tempo, porque eu conhecia a questão assim, perdoei e não esqueci. Uhum. Mas eu não conhecia o contrário, esqueci, mas não perdoei. E aconteceu comigo. Eu tive um problema com uma menina, quando eu era da juventude da igreja. Ela teve uma situação chata, próximo da época do meu casamento, ela criou uma confusão, fofoquinha, e uma Uhum. madrinha não foi minha madrinha por causa disso, e quase que eu não sou madrinha da outra que quer casar, aquela coisa bem de quem não tem muita coisa para fazer. Entendi. Vida que segue, em dezembro passado eu fiz 20 anos de casado. Então, Oh, 20 anos. Eu recebi um convite para pregar numa igreja e estava me preparando para ir, quando de repente, de alguma forma que eu desconheço, eu tomei consciência de que essa menina era membro dessa igreja que eu ia. Pastor, eu não travei. olha só. Eu pensei, mas como é que eu vou olhar para ela? E ao mesmo tempo eu pensei, gente, eu já tinha até esquecido que isso tinha acontecido. E Tremendo, hein? aí eu fui confrontada com uma coisa sobre perdão que eu não sabia. Que é possível esquecer Sem perdoar. sem perdoar. É o Fica inverso guardadinho do no que se canto. diz. Aí eu confrontei e disse, não, pedi ao Espírito Santo para me ajudar, para expurgar aquele sentimento, para que eu pudesse ter paz
numa situação de 20 anos atrás, que estava Meu Deus. esquecida, mas não estava perdoada. Então, tem Incrível. muito para a gente tirar, né? Olha, você está falando isso, eu estou lembrando de um gabinete que eu fiz há uns 15 anos atrás. Tem 16 anos e meio que eu cheguei aqui, né? Na Atitude. Há uns 15 anos atrás, eu estava na Rádio Melodia fazendo um debate e eu dava meu telefone na rádio naquela época. Uma igreja pequenininha, pouca coisa para fazer. Ainda, eu dava meu telefone e quem me ligasse, hoje tem uma equipe na igreja. Naquela época eu era sozinho, né? E uma pessoa marcou um gabinete comigo e foi lá. E sabe o que ela me contou? Ela me contou que ela queria divorciar. Eu perguntei, ele te bate? Não. Eu falei, não paga as contas? Eu falei, não, ele paga tudo. Eu falei, ele é preguiçoso? Eu falei, não, ele é trabalhador. Eu perguntei, mas ele maltrata seus filhos? Não, ele é um bom pai. Eu falei, mas é ímpio? Não, ele é um bom crente. Eu falei, mas ele não gosta de sexo com você? Não, ele gosta. Eu falei, mas ele grita, né? Não, ele fala manso. Eu falei, minha filha, tá faltando no mercado isso aí. Segura aí. Aí ela, não, mas eu vou divorciar. O Espírito Santo me tomou naquela hora de uma maneira tão, tão forte que eu olhei no olho dela, dei um tapa na mesa assim, ó, pá, e falei, me conta o que você quer contar. Eu já estava uns 25, 30 minutos conversando com ela e estava nesse reme-reme aí, quero divorciar e não tinha motivo. Ela vira para mim e fala assim, como é que o senhor sabe? Eu falei, o Espírito Santo está me dizendo, conta. Ela começa a chorar. Sabe o que ela me contou? Que quando ela tinha de 6 a 11 anos, mais ou menos, ela era estuprada quase que todo dia pelo avô dela. Meu Deus. A mãe dela saía para trabalhar, o avô entrava na casa dela, abusava dela. Eu não sei a que nível que era esse abuso, eu nem perguntei, que eu fiquei tão indignado no dia. E aí, um belo dia, o que aconteceu? A mãe dela saiu, o avô entrou. Quando a avó entrou, ela tentou correr. O avô segurou na camisolinha dela, rasgou, mas ela conseguiu fugir. Aí depois, ela pegou aquela camisolinha rasgada e jogou embaixo da cama. Aí a mãe dela chega em casa, coisa diabólica mesmo. A mãe dela foi direto aonde? Embaixo da cama. Foi embaixo da cama, pegando sei lá o quê. Tinha mania antigamente o pessoal de botar o armário embaixo da cama, né? Achou a camisolinha, falou, o que é isso aqui? Ela, com medo do avô que ameaçava, ela disse, isso aí é porque eu não gosto dessa camisola. A mãe dela pegou um cinto, deu-lhe uma surra, mas pensa numa surra. Meu Deus. Resultado, passou o tempo, o avô não abusou mais, ela foi namorar, ela fazia sexo com o esposo, tranquilamente. Um belo dia, anos depois, o esposo chega para fazer sexo com ela. Quando o esposo chega, ela olha na cara dele, o que ela vê? O avô. Ela vê o avô. E quando ela vê o avô, ela trava. E agora o marido se sente rejeitado. E por causa disso, ela quer se separar. Olha esse negócio de a gente esquecer, ou a gente fingir que esqueceu, ou a gente, sei lá, sublimar, e um dia esse negócio vem à tona. É terrível, né? E essa história que você está contando, pastor, que é a história de tanta gente que possivelmente, né, conhece alguém, ou seja, a própria pessoa que está aqui com a gente agora, o perigo disso é uma máxima que se criou, que o tempo cura, mas o tempo não cura nada. 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 Concordo. O tempo só serve quando há uma semeadura. Eu li sobre isso hoje. Então, se houver um investimento para a cura, o tempo fará esse investimento trazer isso. Tem gente que está fazendo terapia há 4 anos. O tempo vai ajudar os resultados a aparecerem. Né? O próprio José trabalhou com o tempo. Ele declarou Manassés e Efraim, dizendo, Deus me fez esquecer as aflições que sofri na casa do meu pai, e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E ele não estava 100% sarado. Sim. Mas houve um investimento de fala para que aquilo acontecesse. Agora, cruzar os braços e acreditar que o tempo vai resolver um drama dessa envergadura, o tempo não vai resolver. Mas, querido pastor, a gente também precisa lembrar o quanto os
profissionais da área de psicologia são importantes num caso como esse. Verdade, verdade. Durante muito tempo, a gente fez uma ruptura muito, muito severa entre o espiritual e o sentimental, que, na verdade, é tão pertinho, né? É Alma verdade. e espírito. A gente precisa cuidar do corpo, do espírito e da alma. Uma pessoa que atravessou uma situação dessa precisa de um conselheiro, que seja alguém que Verdade. realmente ajude. Né? Essa questão do perdão é tão forte que eu acho que ela culmina, muitas vezes, num dos 10 mandamentos. E sabe qual é o mandamento? É o não matarás. A gente mata. Mas como assim, pastor? Mata dando um tiro? Mata dando uma facada? Não, a gente mata no coração. Na história da nossa vida. Morreu para mim. Morreu, morreu. Mas por quê? Porque a gente não quer pagar o preço do perdão. A gente não quer. E a gente também não quer pensar até onde aquela mágoa que a pessoa gerou, a gente também contribuiu para aquilo. A gente não quer também dar nossa cara a tapa, porque o que ele fez foi tão, vamos dizer assim, foi tão maior. É como assim, eu dei uma cusparada na cara do cara e o cara me deu um soco. É desproporcional. Mas eu também não quero encarar que eu dei uma cusparada. Eu não quero encarar que eu também provoquei. E essa coisa de matar as pessoas na nossa vida é um problema, porque eu já perdi a ovelha porque ela decidiu matar um outro da igreja, mas matar assim no coração. Então eu não quero encontrar com o outro. Em vez de tratar, somos crentes, somos servos de Deus. Então eu vou aniquilar você da minha vida. Aí daqui a pouco, pastor, olha, estamos sem clima, não vai dar. Eu falo, mas calma aí, a gente tem uma história junto, a gente se ama, a gente ganhou vidas para Jesus, a gente já chorou junto, já se alegrou. Aí agora a igreja tem 13.500 membros. Aí você está com problema com uma pessoa. Aí você, em vez de perdoar, você abre mão da família. Pastor, porque eu não aguento viver isso. Sabe o que eu falo? Falo na lata. Eu falo assim, tomara que teu marido não faça contigo o que tu está fazendo comigo. É uma família de fé, pô. Já imaginou se toda vez que a gente se aborrecia, a gente falar com a família? Tem que haver mais resistência, né, pastor? Poxa Porque vida! quando a gente tem um problema assim no setor de trabalho, a gente não pede demissão, né? A gente continua. Quando tem um problema na faculdade, a gente não desiste do curso. Porque na igreja, no primeiro embate com alguém, ou às vezes a opinião que divergiu, a gente vai desistir da comunidade. Sem contar que a comunhão ela só é aprovada no conflito. Se eu não tiver Perfeito. conflito com ninguém, não sei o nível de comunhão que eu tenho com essa pessoa. Mas quando é um atrito, aí que a gente vai conhecer, né? Esse nível de comunhão e maturidade, porque senão a gente vai quebrando as pontes. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre a vida de Raquel, que Raquel foi uma mulher que foi quebrando pontes. Ela brigou Sim. com o pai, ela brigou com a irmã, no final ela brigou com Jacó, quando Jacó disse, eu estou no lugar de Deus, né, para te dar filhos. E depois quis brigar com Deus quando foi para as mandrágoras, né? Aí recuperou o juízo, sai de cena e volta com José, dizendo, Deus ouviu a minha oração, que ele me acrescente. Então, o problema da gente desistindo de todo mundo é que a gente vai quebrando pontes e quando vê está isolado, está sozinho. E isolamento mata. Né? E quando você fala de Raquel, eu fico pensando o quanto esse conflito todo também não produzia até mesmo dificuldade no sonho maior que ela tinha, que era uma gravidez. Quantas pessoas que estão somatizando tantas coisas que não conseguem realizar sonhos, não conseguem frutificar, não conseguem empreender, não conseguem engravidar, não conseguem um monte de coisa, porque está preso numa coisa que, pelo amor de Deus, a pessoa que te magoou já até foi embora, já tá, nem lembra disso, está feliz e você aí preso nesse negócio, carregando nas costas essa dor, meu Deus do céu. Corpo morto, está carregando um corpo morto. Esse corpo morto, mal cheiroso, em decomposição, agarrado com ele, indo para onde vai, carrega. Quando José se encontra com Benjamim na sala da casa dele, José ele usa um termo que o ventre dele se comoveu, a expressão ali é harã, ele sentiu como se houvesse uma contração que prendesse ele. A mágoa faz isso. A mágoa
prende o objeto da tristeza a você. Pastor, tem gente que não consegue tomar um cafezinho sem citar o nome do outro. É verdade. Que está preso a ele. Aí vai almoçar, lembra do outro. Aí a menina compra uma roupinha bonita, posta, vou postar para ela ver que eu estou bem. Na verdade, está agarrada ao outro. Está agarrado. Quando até as nossas vitórias são para provar alguma coisa para alguém, está acontecendo alguma coisa errada na vida da gente, né? Tem que reavaliar. Esse negócio de ficar preso na vida do outro, eu fico imaginando como é que a gente vira meio que artista de novela, né? Porque a gente começa a viver um personagem. A gente vive a vida do outro. Se o cara lá tá feliz, eu já começo a ficar triste. Se o cara lá se dá mal, eu já começo a ficar bem. Ou seja, a temperatura da vida do outro é que vai determinar o meu humor aqui. Se o filho do outro prosperou, pronto. Ah, que tristeza. Se o filho do outro se deu mal, o meu tá bem, o dele tá ruim. Quer dizer, que vida louca é essa da gente ficar tão aprisionado a um sentimento ruim, né? Aí a gente começa a lembrar de Lamentações, quero trazer à memória o que me traz esperança. E se tem uma coisa que não traz esperança, é mágoa, né? É mágoa, né? Alguém disse que ressentimento é tomar veneno e torcer para o outro morrer, né? Enquanto, na verdade, de repente, alguém não quis caminhar com você, alguém te deixou no caminho, mas tem tanta gente além disso. Por que a gente fica preso ali, obcecado por aquela ideia, né? Ainda há pouco eu estava ministrando no seminário e falando para os alunos, por vídeo, que na mesma mesa que teve um Judas que levantou e foi embora, teve um João que deitou no ombro. Então, deixa quem quer abrir a porta e cumprir o que está no seu coração, o desígnio da traição, fazer o que quiser fazer, porque sempre vai ter um João para ficar. Então, vamos focar em quem quer caminhar junto, focar em quem ama, focar em quem está investindo. Porque o tempo que você passa fixado no que você perdeu, você não consegue celebrar o que você ainda tem. Então vamos celebrar quem está com a gente. Viver esse tempo, né, com quem ficou. Pastora, me fala uma coisa, já que a gente está falando de mágoa e perdão, o que mais te magoa no Brasil atual? O que mais te entristece no Brasil atual? Na conjectura total do Brasil. Num todo, pastor, eu acho que o que está mais difícil a gente conviver hoje, fazendo uma soma de coisas, é essa dificuldade de aceitar o diferente, o outro, o que não pensa como eu, essa polarização, que parece que somos dois grupos aonde ninguém consegue entender a postura do outro, esse ringue desnecessário, né, que tem fragmentado a nossa nação, e o senhor sabe muito bem de onde vem isso, né, de onde isso emergiu, né, de onde isso foi semeado. Somos dois grupos antagônicos, e às vezes a gente diz uma coisa tão simples e já é bombardeado por tantos comentários, por tanta agressão, simplesmente por não conseguir entender a individualidade do outro, o ponto de vista do outro. Além dos problemas macros que a gente tem com saúde, com segurança, eu acho que o problema de relacionamento hoje no Brasil pesa muito. Está difícil até se expressar. A gente se expressa e a gente é chamado de fóbico de toda a natureza. Isso aí. A gente tem uma pontuação política, a gente recebe um rótulo. A gente aprova a conduta de alguém, entendem aquilo como endeusamento. A gente reprova a conduta de alguém, entendem aquilo como deslealdade. Está tudo muito dramático nas relações, e isso é uma coisa muito ruim para o Brasil e muito ruim para a gente. Adorei a palavra, adorei. Posso assinar embaixo? Tem aí um pedacinho para assinar? Não, é muito complicado. As pessoas olham para a gente e falam assim, cara, aquela mensagem daquele dia me salvou. Aquela mensagem daquele dia mudou o meu casamento. Aquele dia que você me abraçou, eu me senti tendo um pai. Aí, quer dizer, você tem uma história que você constrói. Você tem uma história. E poucas pessoas sabem as lágrimas que você derramou. Poucas pessoas sabem as crises que você estava enfrentando e você tinha uma agenda marcada e naquele dia você não queria sair de casa. Mas aí a Helena Raquel teve que pentear o cabelo, preparar o rosto, botar a roupa, botar o perfume, porque ela tinha um compromisso assumido com o Deus dela e com a igreja do Deus dela. Tá certo?
E você foi lá e deu o recado. E quem olhou falou, nossa, a mulher mais feliz do mundo pregou aqui hoje. Mas você estava arrebentada. Agora, um belo dia, você dá uma opinião. Você acha que um rumo é legal para uma coisa ou para outra, ou você gosta de alguém que foi colocado num cargo ou numa função. Pronto, pronto. Você é isso, você é aquilo, não vale mais nada. Fazem isso de forma odiosa. Ah, pelo amor de Deus. Fazem isso de forma odiosa. É não uma tô, coisa impressionante. Impressionante. Eu não estou me abalando mais com isso, sabe? Assim, me abalando assim, eu fico triste com isso, mas assim, eu decidi não respirar esse ar, porque ele me faz mal. É tóxico. É tóxico, porque você começa a querer agradar o mundo, Jesus não agradou o mundo, e você está querendo agradar pessoas que elas não vão entender seu posicionamento. Elas querem que você concorde com o posicionamento delas. Tem uma frase antiga que eu gosto muito. Nós temos que concordar em discordar. Sim. Não consegue. Então, não consegue. A criminalização da opinião que a gente tanto temia, né? Da parte de quem não conhece a Bíblia, de quem não conhece os preceitos bíblicos, havia essa preocupação aí há 4 anos atrás, com leis, isso e aquilo, porque a ideia era criminalizar a nossa opinião, sobretudo envolvendo a questão da sexualidade. Mas hoje nós temos uma fatia dentro do nosso povo que criminaliza a opinião. E quando a gente diz que não concorda ou concorda, já é o bastante para vir aquela enxurrada de ódio, aquela enxurrada de críticas destrutivas, malignas, que se a gente não proteger o coração, a gente morre. Então a gente precisa proteger o coração e entender. Porque uma das pressões que o inferno faz, pastor, contra a vida de um líder é fazer com que ele acredite que tudo que está sendo dito sobre ele é verdade. E nós precisamos entender que nós não somos o que dizem. Se a gente for guiado só pelo que dizem, vai ser difícil a gente conseguir chegar em algum lugar. Não, temos que pedir ao Espírito Santo mesmo uma autoestima para a gente seguir o caminho. Agora, o que eu digo sempre é, existem 3 manifestações que a gente precisa compreender. Primeiro, a política partidária. Eu não me envolvo, tem gente que se envolve, eu respeito, eu não tenho partido, não apoio partido, não tenho. Outra questão é a política cidadã. É você ter opiniões sobre os rumos do seu país, da sua cidade. Afinal de contas, uma calçada que não está pavimentada, a mamãe da gente passa ali, tropeça, quebra o fêmur. Sim. E depois nunca mais vai andar. Tá certo? Isso é política. Isso é política cidadã. E existe uma terceira coisa, que é a intervenção profética. O que é intervenção profética? É quando a gente vê no Velho Testamento, e depois vai ver João Batista representando isso muito bem no Novo Testamento, a gente entra no palácio, bota o dedo na cara do rei, fala que tem que falar em nome de Jesus e sai. Não pede nada, não pede quentinha, não pede ônibus para retiro, não pede tijolo para obra, não pede nada. Até para ter autoridade profética, né? Perfeito. Então, as pessoas precisam respeitar isso, porque o cantor fala o que ele pensa, o apresentador de televisão fala o que ele pensa. Esses caras, muitas vezes, não têm moral para falar nada para a sociedade. Nem pensa para falar. Nem pensa. E o pastor não pode falar, a pastora não pode, a missionária não pode, o missionário não pode. Bem, eu gostei demais desse bate-papo, está chegando ao fim aqui a nossa conversa. Obrigada, pastor. Que enriquecedora essa conversa. Que bom. Boa demais. Nós temos que fazer um replay, hein? Com certeza. Porque rendeu demais esse papo aqui, até minha mulher está aqui assim para mim, assim. Diz que eu tô Ó, tá mandando um beijo aqui, gostou demais. Tá Beijo mandando um para beijo. ela também, Deus abençoe. Essa não vai aparecer agora que ela já está de pijama ali. Eu sei como é isso. Pastora, muito obrigado por esse tempo. Foi muito precioso. Um beijo para o seu esposo, para a sua família. Que Deus dê cada dia mais alegria ao teu ministério. Amém. Eu E recebo. que a gente possa celebrar muita coisa junto nesse Brasil nosso. Em nome de Jesus. E em breve, juntos outra vez. Muito bom estar com o senhor, com a sua casa. Que Deus abençoe muitíssimo. Um beijo para a Milena, que foi a pessoa que falou sobre essa possibilidade de nós nos encontrarmos. É verdade. Vamos proporcionar felizes encontros. Tivemos um feliz encontro hoje. Milena, se você está logada aí, você está de parabéns. Que indicação. Por que você não faz escrever na Raquel? Eu falei, eu faço, aí. Mas eu não tenho muito contato. E ela fez. Que benção. Pastora, um beijo em Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima.